A primeira coisa que você sente não é tristeza, é o frio do metal. Você está parada em uma sala com cheiro de éter e tabaco velho, em um sobrado na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro. É o ano de 1868. Suas mãos tremem, mas você as mantém firmes ao lado do corpo, apertando o tecido grosso da sua saia suja. Diante de você, um homem de sobrecasaca preta e monóculo, um médico higienista, aproxima o rosto do seu peito. Ele não olha nos seus olhos. Para ele, você não tem rosto. Você é um conjunto de peças biológicas. Abra a boca, ele ordena, seco. Você obedece. Ele examina seus dentes com os dedos, buscando sinais de cáries ou doenças que, segundo a crença da época, poderiam estragar o leite. Depois, ele desce as mãos. Ele apalpa seus seios com a força de quem avalia a maturação de uma fruta na feira. Ele aperta. Um fio de leite branco escorre, pingando no chão de madeira encerada. Ele leva o dedo úmido à própria boca. Ele prova. Doce. Espesso. Boa consistência. Ele murmura para a mulher rica sentada na poltrona ao lado, abanando-se com um leque de marfim. Esta serve, baronesa. O leite é fresco. A cria dela nasceu há quanto tempo? Alguém responde por você. Talvez o agenciador de escravos no canto da sala. Pariu tem 2 semanas, doutor. A baronesa se levanta. O barulho da seda do vestido dela roçando no chão soa como um chiado de cobra. Ela te olha de cima a baixo, mas não com gratidão, com nojo. Ela precisa de você, mas odeia precisar de você. Lave-a, diz a baronesa. Queimem essas roupas imundas. Raspe o cabelo se for preciso. Não quero piolhos no berço do meu filho. Nesse momento, o terror real atinge você. Não é o exame. Não é a nudez forçada. É o que essa transação significa. Porque se o seu leite foi aprovado, se você foi alugada, isso significa que você não voltará para a senzala hoje à noite. E na senzala, deitado numa esteira de palha enrolado em trapos, está o seu filho. O bebê que nasceu há 2 semanas. O bebê que acordará chorando de fome daqui a algumas horas. Você tenta dar um passo à frente. Sua voz sai rouca, um sussurro desesperado que quebra o protocolo do silêncio escravo. Sem ar. E o meu menino? O silêncio na sala é absoluto. O médico limpa os óculos. A baronesa para o leque. O agenciador dá um passo pesado em sua direção e segura seu braço com força, cravando as unhas. O seu menino fica. Ele sibila no seu ouvido. Agora você é mãe de leite do filho da baronesa. O leite é dele, cada gota. Você é arrastada para fora da sala. A porta se fecha. E com ela, fecha-se a vida que você conhecia. A carruagem que te leva para a mansão em Botafogo balança violentamente nas ruas de paralelepípedos irregulares. Você olha pela fresta da cortina. O Rio de Janeiro é uma cidade de contrastes brutais. De um lado, cafés afrancesados, teatros e cavalheiros de cartola. Do outro, negros de ganho carregando barris de dejetos na cabeça, o cheiro podre da tigre, os esgotos a céu aberto, misturado ao perfume de jasmim dos jardins murados. Enquanto a carruagem avança, sua mente é assombrada pelo que você viu mais cedo. Antes de ser trazida para cá, você viu o Jornal do Comércio. Pode parecer estranho que você saiba o que é um jornal, mas as imagens são universais. E os anúncios? Os anúncios eram lidos em voz alta nas praças. A indústria em que você acabou de entrar movimenta o império. Você não é um caso isolado. Você é uma mercadoria de luxo. Imagine as letras pretas impressas no papel pardo. Aluga-se preta com muito bom leite, parida há 20 dias, carinhosa. Tratar na Rua da Quitanda. Ou aqueles que revelam o destino dos filhos das amas. Vende-se uma mulata, moça, com cria ou sem ela. Sem ela. 2 palavras que decretam a sentença de morte de milhares de recém-nascidos negros. A carruagem para. Os portões de ferro se abrem. Você desce e é imediatamente levada pelos fundos. O cheiro da cozinha da casa grande invade suas narinas. Gordura de porco, feijão, especiarias. Mas você não sente fome. Seu peito dói. O leite está empedrando.
A pressão física é agonizante, mas a dor no coração é maior. Você é banhada em uma tina de água quente com sabão de cheio forte. Esfregam sua pele até doer, como se quisessem tirar a cor de você, deixando somente a função nutritiva. Vestem-lhe um vestido de algodão branco, imaculado, engomado. Colocam um turbante na sua cabeça. Agora você parece uma das figuras das pinturas de Debré. A mãe preta idealizada, limpa, dócil. Eles te levam para o quarto principal. É um santuário de veludo e madeira nobre. No centro, um bercinho de jacarandá talhado com anjos dourados. Dentro dele, um bebê branco, minúsculo, vermelho de tanto chorar. A baronesa está deitada na cama, pálida, com sais de cheiro ao lado. Ela aponta para o berço, exausta. Ela não quer tocar na criança. Naquela época, acreditava-se que amamentar envelhecia a mulher, fazia os seios caírem e impedia que ela voltasse a frequentar os bailes e satisfazer o marido rapidamente. Amamentar era coisa de animal, coisa para você. Você pega a criança branca. Ela é leve, quente. O instinto fala mais alto que o ódio. Assim que você encosta no peito, o choro cessa. A criança suga com força. O alívio físico é imediato. A ocitocina inunda seu dreno. Uma traição biológica que faz você sentir ternura por aquele ser que está roubando o alimento do seu filho. Enquanto o bebê da baronesa se alimenta, saciado e seguro, sua mente viaja de volta para a senzala dura que você deixou para trás. Lá, o seu filho está chorando. E não há peito para ele. Talvez uma velha escrava esteja tentando dar a ele uma trouxinha de pano molhada em água com açúcar. Talvez mingau de farinha que o seu estômago ainda não consegue digerir. Você olha para o teto alto do quarto com seus lustres de cristal e uma lágrima solitária escorre pelo seu rosto. Você está salvando uma vida aqui, enquanto a sua própria vida morre lentamente a quilômetros de distância. Mas a noite está apenas começando. E o que você vai descobrir sobre os segredos dessa família e sobre o verdadeiro motivo pelo qual a baronesa se recusa a dar o peito é ainda mais perturbador que a separação. Você ouve passos pesados no corredor. O barão está chegando. E o cheiro de charuto que o precede traz consigo um medo novo. Os passos pesados param diante da porta de jacarandá. A maçaneta gira com um rangido lento e seco que parece arranhar diretamente os seus nervos. Você prende a respiração, apertando a criança contra o peito. Não por proteção, mas por puro reflexo de quem sabe que, neste mundo, a sua presença ocupa menos espaço do que a mobília. O homem que entra no quarto traz consigo uma mudança na atmosfera. O ar fica mais denso, carregado com o cheiro acre de tabaco importado e água de colônia barata, uma tentativa de disfarçar o odor de suor e ambição. É o barão. Ele não olha para a esposa pálida na cama. Os olhos dele vão direto para o embrulho branco nos seus braços. Ele se aproxima de você. Você sente o calor emanando do corpo dele. Uma presença invasiva que faz sua pele arrepiar. Não de frio, mas de repulsa. Ele estende a mão. Por um segundo, você pensa que ele vai tocar o filho, fazer um carinho, agir como um pai. Mas a mão dele, grande e com anéis de ouro que machucariam se acertassem um rosto, para no ar e puxa o cobertor de linho para ver se o menino está mamando. Ele observa o filho sugando o seu leite com uma satisfação puramente comercial. Para ele, aquela cena não é maternidade, é investimento. Aquele bebê é o herdeiro das fazendas de café, o futuro doutor, o nome que perpetuará a linhagem. E você? Você é apenas a máquina biológica alugada para garantir que o investimento não morra. Ele murmura algo para a esposa sobre a robustez do menino. Elogia a boa escolha da peça, referindo-se a você. E sai do quarto sem nunca ter olhado nos seus olhos. A porta se fecha, mas a sensação de violação permanece. As horas da noite se arrastam como correntes pesadas. A casa mergulha em silêncio. Aquele silêncio profundo das mansões coloniais, onde as paredes grossas de taipa abafam o som do mundo lá fora. A baronesa dorme, finalmente dopada pelos remédios ou pela exaustão de manter as aparências.
Você fica ali, sentada numa cadeira de balanço dura no canto do quarto, vigiando o sono de alguém que não é seu. É nesse silêncio que a memória ataca. Enquanto o bebê branco dorme de barriga cheia, soltando suspiros satisfeitos, sua mente escapa pelas frestas da janela e corre de volta para o lugar da onde você veio. Você tenta imaginar o que está acontecendo agora na senzala. Será que a velha Joana conseguiu enganar a fome do seu filho com um pano molhado em leite de cabra? Ou será que ele está chorando até a voz falhar, até os pulmões pequenos desistirem, engolindo o ar viciado e úmido da terra batida? A dor física nos seus seios diminuiu, porque o filho do barão drenou o leite. Mas a dor fantasma começa a crescer. Você olha para o rostinho pálido no seu colo. Ele é inocente. Ele não sabe que a vida dele está sendo comprada com a morte de outro. Ele segura o seu dedo com uma mãozinha minúscula, num reflexo incondicional. E é aí que a crueldade do sistema se revela na sua forma mais perversa. Você começa a sentir carinho. O corpo humano não entende política ou escravidão, ele entende toque, cheiro e hormônios. Você se pega ajeitando o cobertor dele com cuidado. Você se pega cantarolando baixinho uma melodia em Yorubá, uma canção de proteção que sua avó cantava, pedindo aos orixás que guardem a criança. Você está dando a ele a herança cultural que deveria ser do seu filho. Os dias se transformam em semanas. A rotina se estabelece como uma cicatriz que endurece. Você aprende a comer a comida da casa grande, restos de carne, arroz branco, às vezes até um pedaço de doce de leite, e sente a culpa a cada garfada. Cada pedaço de comida que te fortalece é mais leite que você produz para o nhonhó, e mais distante você fica da realidade da fome que assola os seus. Você engorda, sua pele fica mais vistosa. As outras escravas da casa olham para você com uma mistura de inveja e pena. Você é a mãe preta agora. Tem privilégios, tem sapatos velhos para usar dentro de casa, mas esse status é uma gaiola dourada. Certa manhã, enquanto você passeia com o bebê no jardim interno, onde as samambaias e orquídeas escondem a vista da área de serviço, você vê um rosto conhecido. É um menino de recados, um moleque da fazenda de onde você veio, que trouxe frutas para a cozinha da mansão. Ele vê você. Ele hesita. O capataz não está olhando. Ele se aproxima da grade do jardim, os olhos baixos, torcendo um chapéu de palha nas mãos sujas de terra vermelha. Você corre até a grade, o coração disparando tanto que parece que vai acordar o bebê no seu colo. Como ele está? Você sussurra, a voz embargada. O meu menino! O Bento! O moleque não levanta a cabeça. Ele chuta uma pedrinha no chão. O silêncio dele é uma resposta mais alta do que qualquer grito. Fala, menino! Você exige, apertando as grades de ferro até os nós dos dedos ficarem brancos. Ele finalmente olha para você. Os olhos dele são velhos demais para uma criança de 10 anos. Ele parou de chorar, tia. A Joana disse que ele dormiu. Dormiu fundo. O feitor mandou enterrar ontem, atrás da capela. O mundo para. O som dos pássaros no jardim, o barulho das carruagens na rua, o vento nas palmeiras imperiais, tudo desaparece. Fica apenas um zumbido agudo, ensurdecedor. O chão parece abrir sob os seus pés. O seu filho morreu. Morreu de fome. Morreu de marasmo. Morreu porque o leite que era dele está neste exato momento sendo digerido no estômago da criança que você segura nos braços. Você olha para o bebê branco. Por um segundo terrível e insano, o amor se transforma em algo escuro. Uma vontade avassaladora de soltá-lo no chão, de gritar, de arrancar esse parasita que sugou a vida do seu filho. Mas você não faz nada. Você não pode fazer nada. Se você gritar, vai para o tronco. Se deixar o bebê cair, morre. O bebê se mexe no seu colo e começa a choramingar. Ele está com fome de novo. Você sente o leite descer. O leite quente, vivo, abundante.
O leite que matou seu filho pela ausência e que agora vai alimentar o assassino inocente. Com lágrimas quentes e silenciosas escorrendo pelo rosto, pingando na testa da criança branca, você senta num banco de pedra. Você desabotoa o vestido engomado e você oferece o peito. Você o alimenta enquanto o luto rasga suas entranhas. Você é o túmulo do seu filho e o berço do filho deles. E é nesse momento de dor absoluta que você percebe uma movimentação estranha na varanda da casa. A baronesa está lá, discutindo com o médico. O tom de voz deles é tenso. O médico aponta para você, ou melhor, para o bebê no seu colo. Precisamos examinar a ama novamente, disse o médico. O menino, ele tem apresentado manchas, pequenas feridas na boca. O seu sangue gela. Você sabe o que isso significa. No Rio de Janeiro daquela época, uma praga silenciosa rondava os berços de ouro. A sífilis. Mas a culpa não é do barão, que frequenta os bordéis de luxo da cidade. A culpa não é do sangue azul. Se o bebê está doente, a sociedade e a medicina racista daquela época já têm o veredito pronto antes mesmo do exame. A culpa é seu leite, do seu sangue ruim. O médico caminha em sua direção pelo jardim. A expressão dele não é mais de aprovação comercial, é de acusação. Você acabou de perder seu filho e agora está prestes a ser acusada de tentar matar o filho deles. O destino de uma ama de leite suspeita de infectar o filho dos senhores é pior do que a morte. É a expulsão, a rua, a indigência, carregando a marca de venenadora. O médico para na sua frente e estende os braços para pegar o bebê. Passe a criança, ele ordena, com nojo. E levante a saia. Vamos ver o que você trouxe da sua raça para esta casa. Você segura o bebê com força. Não por amor nem por ódio, mas porque ele é o único escudo que resta entre você e o abismo. O jardim, antes um refúgio de silêncio e orquídeas, transforma-se num tribunal a céu aberto. O médico arranca o bebê dos seus braços com uma brusquidão que faz a criança chorar. Um choro estridente que ecoa nas paredes de pedra da casa grande. Você fica ali, de braços vazios. O peso súbito da ausência é quase físico. O leite que escorre do seu peito mancha o vestido branco engomado, criando mapas úmidos no tecido. Provas de uma função que agora se volta contra você. Examine-a aqui mesmo, ordena o barão, surgindo na varanda. Ele fuma seu charuto, o rosto nas sombras, recusando-se a descer. Ele sabe a verdade. Ele sabe onde esteve nas noites passadas, nos sobrados de cortinas vermelhas da Lapa. Mas a honra de um homem branco no Império vale mais do que a vida inteira de uma mulher negra. O médico obedece. Ali, diante dos criados que espiam pelas janelas da cozinha, diante do jardineiro que baixa os olhos envergonhado, você é submetida a uma inspeção humilhante. Mãos frias levantam suas pálpebras, abrem sua boca, apalpam seus gânglios. O diagnóstico já estava escrito antes mesmo de um médico tocar em você. Era uma peça de teatro macabra, onde o culpado precisava ser o elo mais fraco. O sangue dela está viciado, baronesa, declara o médico, limpando as mãos num lenço de cambraia, como se você fosse contagiosa pelo simples toque. É o malgálico, sífilis. O leite dela é veneno. Ela infectou o menino. A mentira paira no ar, densa e sufocante. Você quer gritar. Você quer dizer que chegou naquela casa sã, vinda da roça, sem nunca ter tocado homem nenhum além do pai do seu filho morto. Você quer gritar que as feridas na boca do bebê vieram do sangue do pai dele. Mas a sua voz não existe naquele jardim. A baronesa solta um grito abafado, levando as mãos à boca. O horror dela não é pela sua dor, nem pela injustiça, é pelo dano ao patrimônio. O herdeiro foi maculado. "Tire essa criatura daqui!" Ela grita, a voz histérica quebrando a etiqueta da nobreza. "Jogue-a na rua! Não a quero nem na senzala! Que morra longe da minha vista!" O capataz da casa urbana, um homem grande com cheiro de cachaça, agarra seu braço. Não há tempo para pegar seus poucos pertences. Não há tempo para trocar o vestido sujo de leite. Você é arrastada pelos corredores de serviço,
passando pela cozinha onde o cheiro de comida fresca faz seu estômago revirar de fome e náusea. O portão de ferro dos fundos se abre com um clangor metálico. Você é empurrada. O chão de paralelepípedos da rua é duro e frio contra seus pés descalços. O portão bate. A tranca gira. Você está na rua. É noite no Rio de Janeiro de 1868. A iluminação a gás é fraca, criando sombras longas e dançantes que parecem esconder monstros em cada esquina. Mas os verdadeiros monstros não estão nas sombras. Eles caminham sob a luz do dia, vestidos de seda e linho. Você caminha sem rumo. A dor física volta com força total. Seus seios, ainda cheios de leite para um bebê que não é seu e que agora foi tirado de você, latejam. Eles endurecem como pedra, febris. É a mastite começando a se instalar. O corpo não sabe que foi demitido. Ele continua produzindo alimento. Cada passo é uma agonia. Você cruza com figuras noturnas, capoeiras que dominam as esquinas, policiais que prendem qualquer negro sem documentos por vadiagem, prostitutas e mendigos. Você é uma delas agora, uma escrava de ganho sem ganho, uma peça descartada. A chuva começa a cair. Uma chuva fina, tropical, que mistura o suor, as lágrimas e o leite que vaza na sua roupa. Você se abriga sob a marquisa de uma igreja. A igreja da Candelária, talvez. A ironia é cruel. A casa de Deus tem portas fechadas para você. Sentada na pedra fria, abraçando os joelhos, a realidade do seu filho morto bate novamente. Bento. O nome dele era Bento. Ele foi enterrado numa cova rasa, sem cruz, sem nome, atrás de uma capela distante. E você está aqui, com um peito cheio de vida, sem ninguém para alimentar. É então que você ouve. Não é um choro de bebê. É um gemido baixo, vindo de um amontoado de trapos a poucos metros de você. Você força os olhos na escuridão. É outra mulher. Negra como você. Jovem como você. Ela está deitada, tremendo de febre. O vestido dela também está manchado na altura do peito. Você se arrasta até ela. A irmandade da dor é a única cidadania que resta. Eles te jogaram fora também? Você pergunta, a voz rouca. A mulher abre os olhos. Estão vidrados. Ela tem feridas no rosto. As marcas reais da doença que acusaram você de ter. Ela foi usada até que a doença do Senhor a consumisse, e então descartada como lixo. O leite. O leite. Azelou. O menino morreu. Ela segura sua mão. A mãe dela queima. Naquele momento, sob a chuva do Rio de Janeiro, você entende a dimensão do massacre. Não é só você. Há um exército de mães fantasmas vagando pela capital do império. Mulheres cujos filhos foram mortos pela fome e depois foram mortas pela doença ou pelo abandono, quando seus corpos não serviam mais. A raiva começa a substituir a tristeza, uma raiva quente, pulsante, que sobe da sua barriga. Você olha para a igreja fechada, olha para os sobrados iluminados ao longe, onde festas acontecem, onde pianos tocam valsas de Chopin, onde bebês brancos dormem em berço de ouro, talvez agora alimentados por leite de cabra ou por outra mulher que tomou o seu lugar. Você precisa fazer alguma coisa. Você não vai salvar o Bento. Você não vai salvar essa mulher moribunda ao seu lado, mas você precisa tirar esse peso do seu peito, literalmente. Com as mãos trêmulas, você começa a espremer no seu próprio seio. O jato de leite sai branco e forte, misturando-se à água da chuva na sarjeta suja da rua. Você chora enquanto esvazia o alimento que a natureza criou. É um desperdício sagrado. O ouro branco do império escorrendo para o esgoto, junto com o sangue e o suor da sua gente. Enquanto você realiza esse ritual doloroso de alívio, uma sombra se aproxima. Um homem. Ele usa batina. É um padre. Saindo por uma porta lateral da sacristia. Ele segura uma lanterna. Ele vê você. Ele vê a mulher moribunda. Ele não grita para você sair. Ele hesita. O rosto dele, iluminado pela chama amarela, mostra um conflito. A caridade cristã lutando contra o nojo social. Filha, você tem leite? Ele diz, mantendo a distância. Vocês param aos poucos? Limpa com as costas da mão? Tenho, meu senhor. Mas dizem que é veneno.
O padre dá um passo à frente. Na roda dos expostos, na Santa Casa, chegaram 3 hoje, abandonados na portanhola. Estão gritando de fome. Não temos ama. As cabras secaram. A roda dos expostos. O lugar onde as mães desesperadas depositam os filhos que não podem criar. O lugar onde talvez, se as coisas fossem diferentes, você teria deixado Bento para tentar salvá-lo. O padre aponta para a direção da misericórdia. Não pagamos nada. Só um prato de comida e um teto no porão. Mas as crianças, elas vão morrer esta noite se não mamarem. Você olha para a mulher morta ao seu lado. Porque agora você percebe que ela parou de respirar. Ela se foi. Você olha para o padre e olha para os seus seios que ainda doem, que ainda produzem, que ainda insistem em ser vida no meio da morte. Você se levanta. Suas pernas tremem, mas sustentam o corpo. Você não vai fazer isso pelo padre, nem pelo Deus branco dele que permite a escravidão, nem pela caridade. Você vai fazer isso porque o choro daquelas crianças na roda dos expostos é o choro do Bento. Leve-me, você diz, seca. Mas eu não durmo no porão. Eu durmo ao lado deles. O padre assente e começa a andar. Você o segue pela rua escura, deixando para trás o corpo da irmã desconhecida, caminhando em direção ao lugar mais triste e, ironicamente, mais necessário da cidade. Você está indo para o depósito dos rejeitados. E lá, nessa nova etapa, você descobrirá que a indústria do leite tem camadas ainda mais profundas. Você vai descobrir o que acontece com as crianças que ninguém quer. E talvez, mas talvez, encontre uma razão para continuar respirando. A porta pesada da Santa Casa de Misericórdia se fecha atrás de você, abafando o ruído da chuva nas ruas de paralelepípedos, mas não o som que vem de dentro. O que você ouve agora não é o choro mimado de um único herdeiro em um berço de jacarandá. É um coro. Um lamento contínuo, dissonante, que soa como o barulho de uma colmeia em pânico. São dezenas, talvez centenas de vozes infantis gritando por uma única coisa: vida. O padre caminha à sua frente, a lanterna balançando e lançando sombras longas nos corredores de pedra úmida. O cheiro aqui é diferente da casa do barão. Não há perfume de lavanda ou tabaco. O ar é espesso, carregado com odor de urina velha, pano mofado e doenças respiratórias. É o cheiro do abandono institucionalizado. Vocês chegam a um salão vasto, com o teto alto sumindo na escuridão. O que você vê faz suas pernas fraquejarem mais do que a caminhada na chuva. Não há berços dourados. Há bancadas de madeira, caixotes e redes improvisadas. E dentro deles, os enjeitados. Crianças deixadas na roda dos expostos. Brancos pobres, mulatos, filhos de escravas que não puderam criá-los, filhos de amores proibidos da elite. Eles são magros, a pele pálida ou acinzentada estica-se sobre as costelas. Alguns já nem choram mais, apenas olham para o teto com aquele olhar vidrado de quem aprendeu cedo demais que o socorro não vem. Aqui estão, diz o padre, pousando a lanterna numa mesa. Faça o que puder. Você não espera. O instinto materno, aquela força bruta e irracional que sobreviveu à morte do seu filho e à crueldade dos seus senhores, toma conta. Você se senta num banco duro de madeira. Pega o primeiro bebê. Ele está sujo, envolto em trapos ásperos. Ele agarra seu peito com uma voracidade que machuca, sugando como se quisesse extrair sua alma junto com o leite. Enquanto ele mama, você olha para o lado. Outro bebê estende os braços na sua direção. E outro. A noite se transforma numa maratona de carne e fluidos. Você não é mais uma pessoa. Você se torna uma fonte. Você amamenta um, coloca-o para dormir, pega o próximo. Seus braços doem, suas costas queimam, mas você não para. Porque em cada rosto desconhecido, em cada boquinha faminta, você procura desesperadamente um traço do Bento. Você sabe que ele está morto, enterrado na terra fria da fazenda, mas a loucura do luto faz você vê-lo em todos os lugares. Aquele ali tem o nariz dele, aquele outro tem a cor dele.
Alimentar essas crianças torna-se sua vingança silenciosa contra a morte. Se o Império matou seu filho, você vai manter vivos os filhos que o Império descartou. Os dias viram meses, os meses viram anos. A Santa Casa torna-se o seu mundo. Você não recebe salário, apenas um prato de comida rala e um canto para dormir no chão ao lado das crianças. O luxo da casa grande é uma memória distante e repugnante. Aqui não há sedas, nem joias, mas há uma verdade brutal que une a todos. Com o tempo, outras mulheres chegam. Amas descartadas como você, mães solteiras, mulheres livres pobres. Vocês formam uma irmandade silenciosa. O leite do outro deixa de ser uma mercadoria de aluguel e volta a ser o que sempre deveria ter sido, um ato de sobrevivência comunitária. Você vê aquelas crianças crescerem. Algumas sobrevivem contra todas as probabilidades, fortalecidas pelo seu leite. Elas ganham nomes: José, Maria, Antônio, dados pela igreja, sobrenomes inventados para esconder a vergonha de suas origens. Elas aprendem a andar segurando na sua saia. Elas chamam você de mãe, não porque o sangue diga isso, mas porque o leite cria um laço mais forte que a genética. Mas o tempo é implacável. Chega o dia em que o leite seca. Seus seios, antes fartos e disputados a peso de ouro nos jornais, tornam-se vazios e flácidos. O corpo, exaurido por anos de doação contínua, cobra o preço. Você agora é uma ama seca, uma velha que cuida, que nina, que limpa, mas que não pode mais nutrir. Você se torna parte da mobília da Santa Casa, uma figura curvada que varre o pátio e espanta as moscas dos berços dos novos enjeitados. Lá fora, o mundo muda. Dizem que a princesa assinou um papel. Dizem que não há mais escravos. Você vê fogos de artifício no céu do Rio de Janeiro em 1888. Mas dentro dos muros da caridade, a miséria continua a mesma. A liberdade não trouxe os filhos de volta. A liberdade não apagou a memória do toque do bento. Você envelhece sentada num banco de pedra, vendo o sol bater no muro alto. E é ali, no silêncio do fim da vida, que a compreensão final atinge você. Você olha para suas mãos. Mãos que trabalharam na roça, que serviram mesas de barões, que seguraram herdeiros imperiais e bastardos esquecidos. Você alimentou o Brasil. O advogado que agora discursa no Senado mamou em você? O soldado que marcha na rua mamou em você. O padre que reza a missa, o comerciante que vende o pão, o indigente que morre na calçada, o sangue branco da elite e o sangue misturado do povo, todos eles têm uma dívida impagável com seu corpo. O Brasil é um país de irmãos de leite, unidos pela mesma tragédia, nutridos pela mesma dor. A sua morte não é notícia no Jornal do Comércio, não há obituário. Você morre numa noite quente, durante o sono, sonhando que finalmente encontrou o bento. No sonho, ele não é um bebê chorando de fome. Ele é um homem forte, livre, e ele sorri para você. Ele estende a mão e diz: "Descanse, mãe, o trabalho acabou." Seu corpo é enterrado numa vala comum, sem lápide. O sistema que alugou suas partes íntimas não se preocupa em preservar seu nome. Mas a história tem suas próprias maneiras de lembrar. Avance 100 anos. Hoje, num museu climatizado ou num livro de história, alguém olha para uma fotografia antiga. É um daguerreotápio em tons de sépia, granulado. Nele, uma mulher negra, vestida de branco, segura um bebê branco. O bebê é o foco da imagem, nítido e iluminado. A mulher é o suporte, o fundo, a cadeira humana. A maioria das pessoas passa os olhos pela foto e vê apenas uma cena doméstica curiosa do passado. Alguns romantizam, suspirando sobre a dedicação da mãe preta. Mas então, alguém para. Alguém olha mais de perto. Esse observador olha nos olhos da mulher da foto, através do grão do papel envelhecido, através dos séculos de silêncio, o seu olhar encontra o dele, e ele vê. Ele vê a tristeza insondável, ele vê a resignação forçada, ele vê o fantasma do filho morto refletido na íris escura. E pela primeira vez, a pergunta certa é feita. Não quem é esse bebê rico, mas
Quem era o filho dela? Ao fazer essa pergunta, você finalmente é vista, não como uma peça, não como uma ama de leite, não como uma mercadoria, mas como uma mãe. Uma mãe que teve o amor roubado para que uma nação pudesse crescer. E enquanto houver alguém para contar essa história, o seu leite nunca terá sido em vão, porque a memória é o único alimento que a morte não pode consumir.